Bom, primeiro, meu nome é Fernando Antônio de Melo, eu sou do Agreste de Pernambuco, de uma cidade chamada Limoeiro. Por isso, o pseudônimo é Fernando Limoeiro. Eu quero também pedir desculpas pela voz, eu estou com um problema seríssimo de voz, e queria dizer que, antes de tudo, eu sou um homem de teatro. Nunca fiz nada na vida que não fosse através do teatro, desde os 7 anos de idade. E sou formado em interpretação teatral pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul, a FASCS, onde tive a sorte de ter grandes mestres, como quem conhece em teatro sabe a importância de Eugênio Kuznet, de Antônio Petrin, de Jonas Bloch, do próprio Paulo Altran, do Plínio Marcos, que nos dava palestras o tempo todo. Então eu tive uma formação básica no Nordeste, com folguedos populares, e uma formação acadêmica com esses grandes mestres na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Hoje eu sou professor de interpretação e improvisação do Teatro Universitário da UFMG, que é uma escola em nível técnico, 3 anos de duração, com aulas de segunda a sábados letivos, e completa 62 anos de fundado. Em 1964, o país passou por uma grande crise política e isso afetou de forma bem rápida o teatro. Qual foi a maior dificuldade naquela época, no seu ponto de vista? Bom, 64 era menino praticamente e trabalhava em conjunto com a igreja num teatro mais social. Então, eu não tinha uma noção tão aprofundada politicamente do que seria esse período. Primeiro eu tomei um susto quando eu vi os tanques nas ruas, né? Em Recife foi forte também o movimento, mas eu não tinha ideia do que iria acontecer ao país nos próximos 20 anos. Então, eu estava na adolescência, tinha uma noção muito pouca do que traria para a nação esse período ditatorial. Mas depois, em 1970, eu já na Escola de Arte Dramática da Fundação, foi onde eu vim sentir o peso, né, desse movimento, desse golpe nas artes, na cultura e no país de uma forma geral, na economia e em tudo. Então eu diria que o auge para mim da minha consciência política sobre o golpe de 64, através do teatro, eu vou sentir muito bem a partir de 1970. O que você acha que pode ter sido considerado uma forma de fortalecimento para o teatro a partir dos desafios enfrentados no golpe militar? Diz que quando tem um inimigo comum, é fácil combatê-lo, entre aspas, né? Não foi nada fácil. Agora, tem coisas que são fundamentais de serem ditas. Você veja, todo país ditatorial, a primeira coisa que existe é essa coisa execrável, chamada censura. Quer dizer, a falta da liberdade individual e coletiva, o que castra e cria uma situação de temor, de medo sobre todo o pensamento, né, divergente do movimento na época. Então, os artistas eram vistos, os artistas eram vistos como uma grande ameaça, né? A liberdade, que já é natural dos anseios de quem faz arte, né? Porque não existe arte a favor, arte é contra. Você faz arte por inquietação, porque quer modificar o mundo, ou quer colaborar, ou quer questionar com o mundo. Senão a obra fica inócua, não tem sentido, né? Então, uma das coisas que a gente sentia era a mordaça cruel da censura nas mínimas coisas. Então, você tem uma ideia. Eu estava na escola, vai fazer uma montagem semestral para a prova. O público seria um público interno, colegas, familiares, vizinhos da escola, convidados. Pois bem, qualquer coisa que você fizesse na escola que houvesse público, o texto ia para a censura federal. Você preenchia uma ficha
mandava 3 cópias, os censores liam, faltando 15 dias para a estreia, eles mandavam o texto com os cortes, você tinha que reensaiar com os cortes. Depois, faltando uma semana, se marcava o famoso ensaio para censura. Vinham os censores e assistiam a peça antes de você mostrá-la ao público, conferindo os cortes que eles fizeram. Então, ali era o ponto negro, né? Então, às vezes, eu já cheguei a ter uma peça que tinha 35 páginas, houve censura e corte em 32. Então, era assim, cerceava o pensamento, o fluxo de pensamento, e a questão ideológica que permeava tudo era absolutamente destroçada por esses censores. E aí havia coisas patéticas, de palavrões que eles queriam omitir, mas a censura não era uma censura de caráter, vamos dizer assim, moral, sexual, não. A censura era mais qualquer coisa que provocasse uma crítica ao establishment, qualquer coisa que provocasse, que eles tomassem como uma crítica ao poder de 64, né, à ditadura militar, qualquer coisa que eles achassem, eles cortavam. Então, a questão ideológica era vista assim, eles pescavam no ar, né, de mandar querer prender Sófocles, né, tinha coisas patéticas, né, eu disse, mas meu senhor, mas isso é teatro grego, como é que você vai prender? Isso é da Grécia Antiga, né, e também a pouca cultura de alguns censores. Não todos, não, mas era uma coisa cruel, porque tudo que você fazia sob tensão, e aí acontecia o que há de pior, que é você interiorizar a censura. Então, o autor que ia escrever a sua inquietude para colocar em cena, ele já fazia dizendo, isso não vai passar, isso eu não posso fazer. Então, truncava o processo criativo antes mesmo de formalizar. Quer dizer, abortava a ideia original e que você tinha. E era muito engraçado que isso provocou em mim um questionamento. Tinha hora que eu dizia assim, mas para que é que eu estou fazendo teatro? Uma arte que ninguém vê, pouquíssimo por cento da população vai ver. Claro que esse pouquíssimo já é um pouquíssimo esclarecido, são lideranças, etc. Mas aí eu vi o seguinte, se o teatro não fosse uma arte importante, não seria uma das primeiras a ameaçarem o poder, né, como eles se sentiam. Então, uma das coisas que eu noto é que o teatro, através do tempo e da história, sempre teve um papel crítico importante, tão importante que eles partiam logo para a censura e para, né, acabar com a possibilidade de liberdade de criação. O teatro lhe contribui de alguma forma para o golpe militar? Pelo contrário, eu não acho nada disso. Eu acho, mesmo porque eu acho que eles nunca levaram assim, o teatro muito a sério. Claro que você tinha os movimentos, os centros de cultura popular, que já estavam fazendo um trabalho CPC, até viu que fez parte, muita gente fez, né? Vianinha, Oswaldo Viana Filho. É claro que havia um teatro, sempre foi um trabalho de consciência, né? Principalmente nesse período. Né? O Arena, o Teatro de Arena de São Paulo, o Teatro Opinião, o Teatro Popular do Nordeste, TPN, já haviam grupos que usavam o teatro para a missão dele, que eu acho que é divertir educando, educar divertindo, como diz o Brecht. Eu acredito nesse marco teórico, né? Eu acho que o teatro que não educa no bom sentido, ele não faz o menor sentido. Um teatro não pode repetir o establishment, a regra geral, né? O teatro está sempre na frente, o artista é um visionário e que tem que estar mostrando o seu pensamento de forma livre e incômoda. Né? O bom teatro, ele incomoda. Eu costumo dizer que uma boa peça de teatro, o chopp esquenta. Você sai do teatro com a cabeça efervescente de ideia. Né? Então, ideias. Então, você vai pensar sobre o que viu. E claro que tudo isso feito com poesia e beleza. Mas eu acho que, se existe uma provocação, são esses movimentos de cultura populares e alguns grupos que já faziam teatro. Mas eu acho que isso era tão pouco visto, o teatro é tão pouco visto, que ele vai ser uma ameaça depois, né? Como incitador, né, das consciências críticas,
das lideranças e etc. Agora, eu não tenho dúvida que o teatro tem uma força enorme de mobilização, que ele mexe com áreas do pensamento e até do cognitivo, né? De uma forma muito forte. O teatro é um instrumento de mobilização e conscientização forte. Isso eu não tenho dúvida nesses 40 anos de teatro. No período de 64, o teatro se fortaleceu de alguma forma? Não tenha dúvida. Por quê? Inimigo comum, né? Todo mundo estava unido, todos os artistas, com raríssimas exceções. E nesse caso, uma grande exceção seria meu autor favorito, porque eu tenho verdadeira paixão, que é Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues foi a favor da Revolução. Ele, com o seu brilhantismo, tinha essa ousadia de caráter de ficar contra toda a classe e aderiu à Revolução, né, o dito golpe militar. Só que o filho dele caiu na clandestinidade. E ele, com aquele poder de ter sido ousadamente a favor, né, ter sido um reacionário de forma clara, foi lá tirar o filho da tortura. Foi aí que ele caiu e viu onde é que ele estava. Claro que ninguém atendeu ao pedido dele, e o filho dele, cuja revolução ele apoiou, foi torturado por ela e até chegar a ter que sair do país, ao exílio. Então Nelson viu na carne o que é que ele tinha, a quem ele tinha tomado e de quem ele tinha tomado partido, né? Isso é um exemplo, porque a classe teatral em peso era unida contra esse movimento de 64, que vem agora com uma análise maravilhosa. Você tem agora dezenas de livros publicados e alguns brilhantes sobre esse período e o que levou a esse período, né? Desde a queda de Jango, né? E até o domínio completo dos militares. Olha, outra coisa sobre esse fortalecimento é o seguinte: as dramaturgias caminhavam, né, contra o inimigo comum. Aí tem uma história incrível, né? Aí disse, depois que acabou com a anistia e o teatro teve uma abertura, aí disse, abram as gavetas para ver o que se produziu nesse tempo. E, segundo dizem, tem coisas muito bobas também, mas a maioria do que se produzia tinha uma direção, tinha uma ideologia clara, era um teatro muito sanguíneo, era um teatro que tinha um senso comum de luta pela liberdade. Então a gente notava que mesmo as remontagens dos clássicos eram usados como pretextos para denúncia, né? Então você podia usar um Shakespeare para denunciar uma coisa completamente diferente do contexto original do Shakespeare. Quer dizer, tudo caminhava, havia um inimigo comum. E isso realmente fortaleceu o teatro, né? As peças que se via nessa época caminhavam com uma proposta muito clara, que dava uma unidade ao pensamento dos artistas. Uma unidade dentro da diversidade, é claro, né? Então, eu acho, mas tem uma coisa que no começo da entrevista eu estava lhe falando, tem uma coisa de 64, né? E mesmo no período de escola, 73, veja que loucura. Eu sou do interior de Pernambuco, do sertão, ganho uma bolsa para fazer a escola de teatro em São Paulo. Pois bem, aquele sonho maravilhoso de fazer uma escola já é fundido com um fantasma terrível. No segundo mês de aula, a nossa professora de História do Teatro, Eleni Guariba, já estava ela ia entrar na clandestinidade, né? Na obscuridade, para lutar contra o regime. E Eleni Guariba, iam 2 alunos levá-la no ponto de ônibus, porque a gente sabia que ela estava sendo visada já pela polícia, né? Numa dessas, nós entregamos ela, vimos ela subir no ônibus. Quando o ônibus fez a curva, que saiu do nosso alcance de vista, eles pararam o ônibus, desceram a professora Eleni Guariba, e os ossos dela só foram encontrados 10 anos depois no cemitério do Iperus. Quer dizer, a gente teve uma professora que sumiu, morta e torturada pelo golpe, e só vai aparecer 10 anos depois. Então, o que é que aconteceu? Instalava-se o medo. Eu digo, só tem uma palavra que rima para mim com 64. É luta e medo, luta e medo, luta-medo, né? Porque ninguém também
parou a luta por causa do medo, mas que o medo era uma constante, era a ponto de você achar qualquer colega estranho ou divergente na classe, você já pensava que era um agente do DOPS. Houve caso de os artistas estarem encenando no teatro e a polícia chegar e barrar? Houve, com a peça Roda Viva, aliás, tornou-se um marco do que foi esse regime de maléfico para o artista. Existia um grupo de direita ligado ao Mackenzie, chamado Comando de Caça ao Comunismo. Eles estavam assistindo a peça de Chico Buarque de Holanda. Nossa Senhora, fugiu a peça, daqui a pouco eu lembro. E era Marília Pêra em cartaz, Eles, durante o espetáculo, invadiram o palco e começaram a bater nos atores. Aí teve, como o caso da Marília, que correu para o camarim, né, quase nua. Eles bateram nela e depois jogaram pela janela do teatro. Né? Eu quero lembrar da peça do Chico, direção de José Celso Martinez Correia, chama Roda Viva. A peça chama Roda Viva. Que aí dizia-se que o Chico nunca mais seria o mesmo, né, depois dessa peça. E onde tem a famosa música. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas rodas do meu coração. E essa obsessão de quebrar o artista em cena é o máximo da ousadia, da opressão e da arbitrariedade do regime. Isso aconteceu no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, com artistas famosos, inclusive uma professora minha, Júlia Otero, estava, e eles quebraram de pau os artistas, ao ponto de jogar a Marília pela janela do teatro e ela quebrar. Na frente do público? Aí isso foi na frente do público. Né? E sempre que ocorria essas... Agora, todo censura era no DOPS, eram em salas ocultas, em prisões, em calabouços, em salas clandestinas escolhidas para matar, e é outra coisa. Morreu, eles tinham que dissolver com a maioria, né? O que o cara vai fazer com esse cadáver? Ele tem que sumir. E aí atribuía-se morte. Você vê no caso do jornalista Vladimir Herzog, que eles queriam que a gente engolisse um cara enforcado com os dois joelhos no chão, né, quase. Né, o Vladimir, aquilo foi uma bomba também. Aí foi chegando ao ponto em que se perdeu o limite. Os torturadores, na sua sanha, né, começava a tortura pela tortura, o sadismo absoluto. Né? Para eles, comunista não era um partido, eram uns assassinos, né? Então eles tinham que acabar. Claro que também, do lado da esquerda, teve batalhas duras também, não foi com doce que a esquerda se comportou, mas não com a covardia da tortura, que eu acho um dos meios humanos mais execráveis que o homem já pôde inventar e é usado até hoje. Eu acho que um torturador, ele torna-se um ser execrável, né? Entendeu? Entendi. E qual foi a maior dificuldade, assim, na época? Era isso, você escrevia um texto. Era o texto pronto. Mesmo. Quando chegava com 15 dias, o cara cortava a peça. E o que é que você vai fazer? Você já gastou 300 mil reais na peça. E o que é que você ia fazer com os atores? E o sonho, e a luta, aquilo tudo, abortava. Aí, quando eles não proibiam totalmente, que era muito difícil também eles prenderem totalmente, mas com o Plínio Marcos eles faziam, acabou a peça, foi o Plínio Marcos de Navalha na Carne, de Dois Perdidos numa Noite Suja, de Barrela, foi uma dessas vítimas. Não só ele, não. O Guarnieri. Quem fazia um teatro que conscientizava, que alertava o povo, era imediatamente perseguido. Né? Principalmente, por exemplo, teve uma parte da Igreja Católica que fez um trabalho brilhante nessa época. A igreja ficou muito dividida. Mas, por exemplo, você pega Dom Evaristo Arnes, Casal Dáliga, os dominicanos de São Paulo, tem uma ala da igreja enorme que lutou barbaramente contra o golpe de 64, né, e que defendia esses presos. Né? Você tem muitos religiosos presos e torturados e expulsos do Brasil. Quer dizer, o diálogo é zero, né, para um ditador, né? Não existe. A verdade é dele e acabou. Mas uma das coisas que chocava a gente era isso, era o medo. Por exemplo, uma peça de Plínio Marcos chamada Baju Lilás custou uma fortuna para ser encenada. Lima Duarte fazia o papel central. Como a peça foi censurada, faltando pouquíssimo tempo para a estreia, quer dizer, o prejuízo foi total, eles resolveram apresentar para a classe teatral
lá no Teatro Ruth Escobar, que é uma grande batalhadora e produtora nessa época, e depois deputada, Ruth Escobar. Aí ele falou, vamos fazer uma sessão fechada. Então a classe artística compareceu em peso, não tinha um lugar do teatro para você sentar. Aí o que aconteceu? Quando eles souberam que nós fizemos essa leitura, estava todo mundo, né, dentro do teatro aplaudindo a peça, encantado com o texto, com a montagem. De repente chega uma pessoa e diz, olha, não saiam do teatro. A cavalaria está toda em forma, então só saiam em bloco. Não saiam separados que vocês vão ser espancados. Quer dizer, aí quando a gente sai fora do teatro, está a cavalaria inteira. Né? Era assim, era um regime muito cruel. E, nossa, eu acho que o que se desejava para esse país não era só essa questão do comunismo pelo comunismo. Era preciso fazer reformas de base seríssimas no país, como precisa até hoje. Uma reforma agrária digna, não é? Que realmente o proletariado tivesse seus direitos, né, assegurados. Mas o que eu achava é que qualquer manifestação de pensamento libertário era truncado, era trucidado. Então isso que eu acho, arte sem liberdade, aliás, nada sem liberdade presta. E para o artista, a liberdade é tudo, né, para todos nós. O brasileiro gosta tanto da verdade, e a verdade está aí para quem quer ver. Mude o caminho, conserte o país da gente, resgate os sonhos e deixe o Brasil crescer. Aperte a mão do Geraldo, minha gente, e conheça um brasileiro de valor, um cara inteligente e bom coração. Ele é um vencedor. Quem conhece sabe que ele fala e faz. Quem acreditou nunca se enganou. Então pense direito, o Brasil tem jeito, é Geraldo, sim senhor. Vai ser melhor assim, Geraldo presidente. Quem conhece sabe, nunca se enganou. Ele é experiente. Vai ser melhor assim, Geraldo presidente. Ele sabe o que faz, ele sabe o caminho para um país decente. Por um Brasil honesto, competente, Geraldo presidente. Tô com Geraldo porque vi que a gente boa é cara limpa, sangue bom, boa pessoa. Chegou sincero, conquistou meu coração. Com Geraldo é diferente, ninguém fica na mão. Mas o melhor é que o cara é competente, joga limpo, manda bem, sabe cuidar de gente. O brasileiro viu quem é e o que ele fez e decidiu que agora é sua vez. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo presidente. Esse é o cara, ele é do bem, vamos com a gente. Agora é Geraldo presidente. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo presidente. Esse é o cara, ele é do bem, vamos com a gente. Agora é Geraldo presidente. Geraldo pra unir essa nação, um índio, negro, pobre, rico, branco, cidadão. A gente quer honestamente andar pra frente, ser dono do nariz, ser gente. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo presidente. Já tá na hora, tá no rosto dessa gente. Agora é Geraldo presidente. Que a hora é essa? Vem com a gente que o Brasil tem pressa. Espalha essa ideia ao seu redor, Geraldo, que o Brasil vai ser melhor. Essa luta é do país inteiro, tá na mão de cada brasileiro. Um novo nome, novos rumos, novos planos, Geraldo.
gente vive a negar. O mensalão, o caixa 2 e o sanguessugas. A gente tá tentando escapar. Nós somos a turma do Lula. Coveira foi nos caçar. Se o Lula for eleito de novo, a turma dele vai voltar. Nem a pau! Mude de presidente. PSDB-PFL. Não pro mensalão, pra dólar na cueca, mentiroso eu digo não, não. Que decepção, pra essa gente, meu voto eu não dou não, não, não. Mas que papelão, disse que era do povo, só vi corrupção.